Eu estava lendo um trecho da obra de Louis Laverne que ele vai citar o exílio voluntário de Narciso para fazer de si uma estátua venerada. Conhecer um outro lado que ele nega a oferecer a outro. E eu separei um trecho para criar o comentário em cima, onde vou utilizar um contexto muito prático na sua rotina que tem a ver com a procrastinação. Escuta bem, Narciso se fecha em sua própria solidão para fazer sociedade consigo mesmo. Nessa perfeita suficiência que ele espera, ele vivencia a própria impotência. Ele inventou as expressões autoconhecimento e amor próprio, mas se atormenta com sua impossibilidade de realizar os atos designados por essas palavras. Afinal, ele sabe muito bem que está com o eu que conhece e que ama, e não, de jeito nenhum, com a vã imagem que ele persegue com seu conhecimento e com seu amor. Seguinte, a armadilha por trás de termos tão difundidos quanto autoconhecimento e amor próprio é o alimento que a procrastinação come no café da manhã. A tão sagrada busca por si mesmo, em 90% dos casos, oculta uma grande debilidade. É um disfarce para negar a si mesmo quanto a existir no outro. A imagem que Narciso, no espelho, procurava era a imagem que um amor de outro o poderia oferecer. E essa imagem que ele procura conhecer é a forma exata de como é consigo mesmo representada para outro. O objeto de Narciso, o propósito do mesmo, é o conhecimento desse mesmo amor, mas a sua realização é falsa. Por quê? Não entende a finalidade. A solidão é o exílio onde a clareza interior se apresenta, de sorte que esse espírito cultivado, refinado, possa carregar consigo tais pérolas, retornando à sociedade, e entregá-las para quem quiser pagar o preço de possuí-las. A procrastinação, fazendo uma analogia com o espelho de Narciso, ora, o espelho só possui o reflexo por conta do estanho. Se o espelho só possui o seu reflexo por conta do estanho, é necessário que uma outra coisa o dê a capacidade de refletir o que absorve. A temporada de solidão, tomada despropositadamente, é a maior nutridora da procrastinação. Se você tem o costume de procrastinar, há duas coisas aí que sempre voltam para você. A primeira, não há uma nitidez da imagem quanto à dedicação do que você procura como finalidade, a sua realização. A sua realização está mais numa sensação do que numa disposição de carregar a si mesmo para fora. Por isso que o que você quer é semelhante a um explorador adentrando florestas muito densas, procurar tesouros enterrados, coletar, sair e levar consigo para sua terra. Você não procura ornamentar o próprio território de onde foi tirada. Você não procura atrair para si aqueles que
tem a busca desse mesmo amor. A sua busca é a finalidade de resumir a sua própria experiência para que o seu senso de completude esteja intrínseco com a vantagem das facilidades diárias que o procuram. O procrastinador, em 90% dos casos, é quem procura somente extrair o seu tesouro. E extrair o seu tesouro para si mesmo é extremamente dificultoso tal esforço se esse esforço não vem juntamente com a transfusão desse mesmo dom. Você não quer transferir, você quer sugá-lo para si, incorporar as vantagens e sumir do mapa. É impossível um indivíduo se realizar, se esforçar toda uma vida, percorrer os 7 mares, se a conquista está somente na satisfação própria. O indivíduo é incapaz de esquecer a si mesmo se ele não tem a capacidade de se entregar. Mas essa entrega é o que vai fazer com que ele lá na frente possa se encontrar. Então, o procrastinador, saturado de um amor próprio, não vê vantagem num esforço prolongado que a repercussão deste mesmo esforço não tenha em seu caminho a agradabilidade dos meus sentimentos. Não que o homem realizado não possua a satisfação dos seus sentimentos, mas que a finalidade, tendo em vista a agradabilidade dos meus sentimentos, é o paralelo com o espelho de Narciso. Narciso é atropelado pela imagem que ele gostaria com que um outro vendo o amasse. É o modo como a experiência de um outro pode confessar a verdade sua própria. A intimidade só é testada, a sua profundidade só é provada quando ela é exposta no diálogo com o outro. Um outro eu que pareça tão semelhante. Ou que eu possua um certo nível de respeito a considerá-lo tal como eu sou. Claro, considerando as diferenças. Mas que Narciso, ele se assenhora de um fantasma. Por quê? A minha imagem só é representada, quem eu sou, na medida em que outro me contempla. Na medida em que outro pode atestar minhas qualidades e defeitos e configura eu como eu mesmo. É muito difícil confessar isso e até dizer, na modernidade, em que há um culto, uma adoração exasperada da finalidade em si mesmo. O meu objetivo, o meu amor, a minha felicidade, o meu propósito, a minha conquista. Mas essas palavras são vazias, porque a sua realização é fantasmagórica. Você vai viver como no mito de Adão e Eva, que Luiz Lavelle descreve muito bem, que Adão, sentindo a necessidade de uma outra consciência que o interpele, vai dizer que a consciência e o eu conversam. E o eu é semelhante a um eco. Ou o eu, como possui uma personalização constante, que não tem um fundamento em si, ele precisa se comparar no externo para que se afirme.
vai dizer que Eva, ao olhar para o reflexo da água, se assusta, porque enxerga outro. Ora, é um outro diferente do que estou acostumado a sentir internamente. É tal como me veem. E que esse estranhamento primitivo, ele é um encantamento originário que faz parir o suposto amor próprio.